Bom dia, servos de Deus, tudo bem com você? Nossa meditação de hoje, o cuidado de Deus, 3 de setembro, tem o título Como causar o impacto. E o verso está em Atos 4:13, que diz: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Lemos juntos a nossa meditação de hoje. Quando Cristo esteve na terra, ele não ordenou que os pescadores deixassem suas redes e barcos e se dirigissem aos mestres judeus a fim de obterem um preparo para o ministério evangélico. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Essa obediência imediata, sem qualquer pergunta, sem nenhuma promessa de salários, parece notável. Mas as palavras de Cristo eram um convite que denotava tudo o que ele queria que denotasse. Havia uma influência impelente em suas palavras. Não houve longas explicações, mas o que ele disse teve um poder atrativo. Cristo queria tornar esses humildes pescadores, em ligação com sua própria pessoa, o meio de tirar os homens do serviço de Satanás e fazer com que fossem crentes em Cristo, instruindo-os no tocante ao reino de Deus. Nessa obra, eles se tornariam seus ministros, pescadores de homens. Deveriam ser seus primeiros ministros. Cristo escolheu as coisas loucas do mundo, os que o mundo considerava indoutos e ignorantes, para confundir os sábios do mundo. Os discípulos eram indoutos nas tradições dos rabis, mas com Cristo como seu exemplo e mestre, estavam obtendo uma educação da mais elevada espécie, pois tinham diante de si um exemplo divino. Cristo apresentava-lhes as mais sublimes verdades. Aqueles a quem Deus emprega para lhe prestarem serviço, Ele quer habilitá-los segundo sua vontade para esse serviço. Os que pregam a Cristo devem aprender diariamente de Cristo, a fim de compreenderem o mistério de salvar e servir as pessoas pelas quais Ele morreu. Devem tomá-lo como modelo em todas as coisas, partilhando sua terna compaixão e sua severidade para com todas as más ações. Pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, ladrões, pastor de ovelhas, servos de reis ímpios. Hoje talvez podem ser porteiros, zeladores, confeiteiras, ambulantes, motoristas de transporte público. Não é a minha intenção menosprezar ou fazer nada do tipo relacionado a essas profissões. Muito pelo contrário, são profissões muito dignas. Talvez alguma delas pode ser até a sua. O que eu quero atentar aqui, citando essas profissões, é que, logicamente, nenhuma delas em si é uma profissão religiosa que vá promover o Evangelho de Deus aqui na Terra. Mas são as coisas mais nada a ver é que Deus gosta de usar em sua obra. Os grandes servos de Deus no passado eram homens e mulheres comuns e com profissões comuns, como a mim e a você. O que, na verdade, os fizeram ser grandes foi a entrega e a aceitação ao chamado de Deus para eles. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você, exatamente onde você está e atuando na sua atual profissão, pode ser um tão poderoso instrumento nas mãos de Deus do que um pastor ou um evangelista. Você apenas precisa aceitar o chamado de Deus e se entregar completamente nas mãos daquele que quer ser para você a sua única fonte de instrução e sabedoria. Assim, então você será contado como grande no céu, assim como Abraão, Paulo, Raabe e tantos outros grandes servos de Deus. Receba o cuidado de Deus para você nesse dia de hoje. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, nós queremos te pedir, Senhor, através dessa oração, que o Senhor nos ajude a entendermos, Senhor, que o Senhor deseja nos usar exatamente
como somos, Senhor, de acordo com a nossa personalidade e exatamente onde nós estamos, Senhor. Seja em nossa casa, seja em qualquer trabalho que nós estamos efetuando, Senhor. Pessoas do passado, Senhor, grandes homens do passado, eram pessoas simples, com profissões simples, Senhor. Poucas vezes o Senhor teve a liberdade de usar mestres religiosos, pastores, rabis. O Senhor decidiu usar as coisas loucas desse mundo, as simples, as que não tinham instrução, as que não tinham faculdade, que não haviam se formado para aquilo. E elas foram capacitadas por Ti, Senhor, e foram poderosos instrumentos em Suas mãos. Que isso também seja em nossa vida, Senhor. Que em qualquer profissão que nós atuemos, Senhor, que a primeira delas, Senhor, seja de um evangelista da Sua palavra, seja de um compartilhador das verdades da Bíblia, Senhor. E que sejamos, Senhor, pescadores de homens, assim como foi Pedro, Tiago e João. Nos dê, Senhor, a seriedade dessa missão e a força para cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, com a permissão dele.